Vamos trazer o Cláudio Rezende com informações do Galo. Fala, Claudão, boa tarde. Boa tarde, Emerson Romano, a todos do Domingão Esportivo. O Galo já se reapresentou hoje no final da manhã e começou a preparação agora para o jogo de volta. Ficou tudo para Caxias do Sul. Terça-feira, anote aí, 7h30 da noite. É o Galo contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, que estará lotado. O Juventude já com promoção de ingressos para lotar o seu estádio nesse jogo tão importante para o time gaúcho. Para o Galo também, porque vale 4 milhões de reais essa classificação e para manter o sonho vivo do tricampeonato da Copa do Brasil. O Galo que se apega nos últimos resultados fora de casa. O Galo vem de 2 vitórias no Brasileirão contra o líder Palmeiras e antes da parada para a Copa do Mundo venceu o Vasco em São Januário. São estádios difíceis. Muita gente fala aí do Alfredo Jaconi, Juventude que consegue bons resultados em seus domínios, eliminou o São Paulo, por exemplo, na fase anterior, mas o Galo vem regulando fora de casa e essa expectativa aí que o time possa jogar melhor. O Barba Domingues tá confiando aí no grupo. Para esse jogo, Romano, tem o Cissé à disposição, jogador importante aí nos últimos tempos no Galo, que ontem estava suspenso. Em relação aos outros jogadores, não perdeu ninguém o Barba Domingues. Ele chegou a citar ontem na entrevista que o Maicon requer uma preocupação aí, um cuidado maior, porque durante o período de intertemporada ele não pôde treinar normalmente, estava sentindo algumas dores e voltou, agora tem que dosar também a questão física do Maicon para que ele possa não ficar fora de jogos seguintes. O Atlético tem maratona pela frente e a primeira delas já é decisão lá no sul do país, Romano. Pois é, Cláudio, e por falar nessa decisão, o Atlético pode ter bons fluidos, né? Recordações, porque ano passado teve o Juventude também pela frente, não teve? Romano, além da questão do Galo ter aí um bom retrospecto fora de casa recente, como falamos, né, semana passada ganhou do Palmeiras lá em São Paulo, tinha vencido o Vasco da Gama, também lá no Rio de Janeiro. Esse duelo contra o Juventude, o último mata-mata entre as equipes, a decisão foi no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Copa do Brasil de 2016. No dia 19 de outubro daquele ano, o Galo perdeu por 1-0, o placar no tempo normal. O gol saiu do Juventude no primeiro minuto de jogo. Depois, o Galo tinha vencido o jogo de ida no Mineirão por 1-0. Decisão nos pênaltis. E aí teve o herói, São Vítor. Em 2016, pegou 2 pênaltis. O Galo venceu por 4-2 nas penalidades. Naquela oportunidade, o Fábio Santos, Lucas Prato, zagueiro Gabriel e o Casares foram os batedores. O Atlético avançou depois nas semifinais, pegou o Inter, passou pelo Internacional também e na decisão acabou perdendo para o Grêmio naquele ano de 2016. Então a última vez que o Galo teve foi com drama lá em Caxias do Sul, mas conseguiu essa vitória e a classificação na Copa do Brasil. A semana do Galo, Romano, é viajar, rasgar o Brasil, né? Primeiro, amanhã, o voo fretado às 2h15 da tarde, saindo de Confins, chegada prevista em Caxias às 4h30. Quarta-feira o Galo retorna em voo fretado também pela manhã e vai viajar na sexta para Belém do Pará. Vai sair da Serra Gaúcha para a região norte, porque no outro sábado aí é Campeonato Brasileiro contra o Remo, lá em Belém do Pará. O Remo que está envolvido também em Copa do Brasil. Vai receber o Santos, valendo vaga também, Romano. Uma coisa que tem chamado a atenção, e nós discutimos isso ontem na jornada, é o fato do Michael estar sendo substituído nos últimos jogos. O Atlético voltou e já são 3 jogos com ele e o Vitor Hugo deixando a equipe. Ele e o Vitor Hugo deixando a equipe atleticana. E o técnico Barba Domingues falou sobre a situação física do Michael. A última partida terminou machucado antes do Mundial. E chegou e sentiu outra vez dor que não permitiu que ele se treinasse bem. Aí tem uma coisa que eu não consigo entender, Simões, que é o seguinte:
Se ele está substituindo o jogador, que o jogador não está bem, ele já sabe que o jogador não está bem. Aí vem a outra pergunta. Por que você matar 2 substituições, sendo que pode fazer isso no intervalo e ainda ficar com 5 para o segundo tempo, se for o caso, para poder substituir? Porque você já sabe que o cara vai voltar para o segundo tempo e não vai aguentar, e aí você insiste com isso para perder 2 substituições. Tem coisa que eu, sinceramente, eu não consegui entender até agora. Assim, você perde o movimento, né? Porque se a mudança feita no intervalo, dentro das 5 substituições, são 5 substituições por time e 3 paradas no jogo, né? Se você faz a substituição na volta do intervalo, você não afeta essas 3 paradas que você pode fazer de substituições. É isso que eu queria dizer. Isso. Você não afeta esse movimento de 3 paradas para substituições, né? E o Maicon tem saído muito no início da segunda etapa, né? Pois é, isso que me chama atenção. Você perde esse movimento, né? E de um jogador que você já sabe que você vai ter que tirar de campo. A impressão que eu tenho, o Romano, é de que assim, o Barba tenta contar com o Maicon o máximo que ele pode. Porque pelas palavras dele, tá evidente que o Maicon é uma liderança, uma referência desse time do Atlético. Um ponto de equilíbrio. E eu concordo com isso. Acho que Maicon, o Renan Lodge, o Lianco voltou muito bem dessa parada da Copa. Talvez ele tenha voltado sem as melhores condições por causa da cirurgia que ele fez no final do ano passado. Então são jogadores que estão se transformando. O próprio Vitor Hugo, né? E eu acho que ontem no primeiro tempo ele teve uma movimentação até interessante. Na segunda etapa, com a saída do Maicon, ele é recuado para fazer um segundo volante aí se perde fisicamente até, né? A gente percebeu isso. Ficou até o final, mas assim, se arrastando. E aí, de repente, poderia ser uma opção você botar um Scarpa, que é um jogador que entra inteiro, que tem a bola parada, que tem a qualidade do chute. Ok. O Scarpa, que é experiente. Exato. Não estava entregando, mas tem qualidade. Um dia pode virar, um dia pode acontecer. E o treinador precisa transferir a responsabilidade para o jogador também. Então, essa situação do Maicon, eu acho que é nisso. Porque o Barba, se a gente for pensar no ponto de vista ofensivo, né, o Romano, ele tem muita pouca gente em quem se apoiar. Sim. Eu tô dizendo esse jogador de um nível técnico mais diferenciado, ou que tenha um nível técnico diferenciado e faça a diferença, que é o que não tá acontecendo, por exemplo, com o Dudu, e que ele ainda não pode contar com um Scarpa, né? Porque assim, o Atlético tem ótimos jogadores, bons jogadores, ali na frente, o Cassierra, o Coelho, o Minda, mas falta aquele toque que eu acho que tem, por exemplo, no meio de campo. Com o Maicon, que eu acho que tem, por exemplo, na lateral esquerda com o Renan Lodge, que eu acho que tem no gol com o Everson, que eu acho que tem na zaga com o Lianco, entendeu? É um time que tem as suas principais referências técnicas, pelo menos no momento, no setor defensivo. Mas não tem no ataque. Exato. Eu acho que falta isso. E esse cara que é aquele que dá o estalo, que, sabe, que realmente faz a diferença ali e que faz a coisa acontecer. No meio de campo mais defensivo, né? E defesa, o Atlético tem essas peças. Estão faltando essas peças, mas no setor ofensivo. Se o Dudu acontecer, se o Scarpa acontecer, eles podem até exercer esse papel. Mas o histórico deles no Atlético mostra que eles não estão vivendo um momento de alta. E eu acho que é muito nisso que o Barba se apoia no Maicon, entendeu? Por ser uma referência técnica, uma liderança do time, do grupo, e ele é, né? A gente percebe ele, o Renan Lodge, eles cobram bastante. Eu lembro da expulsão do Lianco no clássico contra o Cruzeiro, que o Renan Lodge foi lá e quase bateu nele. O Galo ficou com 2 a mais em campo e aí logo depois o Lianco vai e é expulso numa bobagem lá, num lance bobo na linha de fundo. Então, eu acho que eu entendo um pouco o Barba nesse aspecto, sabe? Sim. De manter a sua referência em campo o máximo tempo possível. Ontem, para quem não viu o jogo ontem, no primeiro tempo, um lance onde o Natanael, lateral direito, penetra na área ali pelo lado direito, dá um corte e o zagueiro, foi o Titi? Foi o Titi. Deixa o pé e acaba esbarrando, enfim, encostando ali no lateral. Eu quero saber sua opinião. Já nós vamos ouvir o lateral direito Natanael, mas você achou que foi pênalti? Na hora do jogo eu sinceramente não tive muita certeza, porque eu tava do outro lado, sinceramente eu não vi.
pareceu pênalti, que quando há um jogador entrando na grande área, a gente já imagina que é pênalti, mas depois, vendo o lance com muita vista, foi quase que uma unanimidade ali entre mim e todos os colegas que foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Se é fora da área, daria falta. Porque não teve uma força suficiente. Gente, eu não tava lá, você não tava lá, não foi o cara que fez e nem o cara que sofreu. As únicas pessoas que podem falar da intensidade, nem o árbitro, de intensidade é o Natanael Titi. Mas que ele corta e o zagueiro já tinha passado da bola e deixa o pé, sim, ali pode ser considerado falta, não pode não? Pode, não só é considerado falta, como o VAR também faltou nesse lance, para poder resgatar o árbitro do erro que ele estava cometendo. Não só o árbitro, como o Bandeira também, porque foi na cara do Bandeira, na linha em que o Bandeira estava posicionado e não deu a falta. Faltou o VAR nessa ocasião também. Eu sinceramente não vi qual que foi o critério, não sei qual foi o critério que eles arrumaram para entender que não foi pênalti, mas foi pênalti sim, com toda certeza. E o que você acha que o Atlético tem que fazer de diferente lá no Alfredo Jaconi na terça-feira, transmissão aqui da 98, hein? CJ, eu acredito que o Atlético precisa muito, mas muito mesmo, melhorar o seu repertório quando chega no último terço do campo. É um time que roda demais a bola, tem uma demora demais em resolver o que fazer com as jogadas, depende muito, mas muito mesmo, de uma jogada individual. O Atlético precisa, mas precisa demais resolver essa situação. O Coelho começou no banco de reservas e naquele momento ali do jogo o Atlético precisou muito do Coelho. O Coelho também entrou em campo. Tá certo que tá voltando de lesão, mas faltou muito do Coelho naquele momento. O Atlético precisa, principalmente isso, resolver o último terço do campo. E outra, Cassierra, meu amigo. Mas já tem erra no nome, como é que você quer que ele acerte? Camisa 9, eu tenho 38 anos, gente. Eu já vi muito centroavante bom. Não é bom, não, é bom. Pra mim, 9 fica na área. Até que tinha camisa 7 que era centroavante. Fica na grande área. Você não precisa sair toda hora para ajudar a construir jogada, pelo amor que você tem a Deus. Diversas vezes o Atlético criou jogada de linha de fundo e não tinha o centroavante na área. O centroavante, o Cassierra, precisa ficar na área. Se não for o Cassierra, for o Borbas, mas o centroavante tem que ficar na área. Então, para mim, o centroavante tem que ficar na área. O Atlético precisa de presença de área e precisa melhorar essa construção da jogada no último terço. O outro Natanael. Ontem, para mim, tava aqui, né, ancorando a jornada, e aí prestei atenção na coletiva do Barba. Achei bem ruim, tá? Achei bem ruim. Só você? Nossa, a entrevista do Barba ontem foi bem ruim. E o Natanael fez uma leitura de jogo melhor que ele, falando em melhoria de repertório. O Gilbert, como comentarista do jogo, até falou, o Barba podia fazer algo diferente, sabe? Joga com o Natanael como um terceiro zagueiro, além de Lianque e Juan. Você precisa fazer um resultado. Não é um campeonato brasileiro, não é aquele campeonato longo, com os jogos até dezembro, é tiro curto. E 180 minutos define a sua classificação, sua grana, ou acabou o calendário. Por que não tira um zagueiro desses e coloca um meia? E coloca um atacante, faz algo diferente, muda esse repertório, mas fica nesse pragmatismo de, vou continuar com 3 zagueiros. É outra competição, Barba. É outro adversário, com todo o respeito que se tem a melhor defesa de uma Série B, mas tá na Série B. Você não vai conseguir furar a defesa de um time e você não tem repertório para isso? Achei de uma pobreza absurda, não só a coletiva, como a atuação do time e o trabalho do Barba também. Aí acontece o seguinte, após os jogos, muitos atletas, e isso é de praxe, vão para o campo para dar aquela corrida, né, soltar ali a musculatura ou fazer um trabalho físico, porque isso está e faz parte de um planejamento. Pois bem, ontem estava lá Vitor Hugo, zagueiro, Gustavo Scarpa, Alan Franco, os que não entraram, né, e o Renier. E eu vi os jogadores correndo e eu vi o Renier apontando alguma coisa para alguém. Mas naquele momento eu achei que era o torcedor que estava falando com ele e tal, e não percebi o xingamento. Confesso que eu não percebi o xingamento na hora. Mas eu quero dar os parabéns ao Atlético aqui, porque esse tipo de atitude de um jogador profissional não pode acontecer. E o Simões foi perfeito. Pagou o ingresso, xingar ele pode. Agredir não. Xingar, o cara pode manifestar, falar, não gostei, vai jogar, não sei o quê. Agora, o Atlético diz que vai tomar as medidas cabíveis. Vamos aí acompanhar quais medidas serão essas que o Atlético vai tomar em relação ao Renier.